pessoal do canal Aço Robot e Estruturas. Aqui é o professor Mário Ribeiro para mais uma aula do nosso lançamento do mezanino. Então, pessoal, vamos lá. Eu já abri aqui, certo? O modelo que a gente finalizou na aula passada e ficou faltando a gente lançar os carregamentos, não foi isso? Então, o processo de lançamento das cargas é o seguinte: a gente tem a criação dessa carga automática, certo? Pelo software, quando a gente pede para calcular. Então a gente precisa adicionar as outras cargas. Então a gente vem aqui em cargas, tipo de cargas. Aí eu vou dizer qual o tipo de carga que eu vou adicionar. Então eu vou adicionar uma carga permanente de revestimento, que vai ser o revestimento sobre o painel wall, certo? Na verdade, vamos jogar primeiro a carga do painel wall, né? Então, permanente painel wall. Esse tipo de carga é o que? Estrutura metálica pré-moldada, industrializados e industrializados com adição em loco. Então, painel wall é um elemento industrializado. Aí volta e digita de novo. É uma carga permanente painel wall. Aí ele cria aqui. Segunda carga, eu vou botar o revestimento permanente. Revestimento. Agora vai ser industrializado com adição em loco ou construtivos em geral, né? Que a gente vai jogar essa carga em cima lá do painel wall. Então vem aqui adicionar. Então, de cargas permanentes, seguindo o nosso roteirinho aqui, eu tenho isso aqui. Peso próprio da estrutura, que é calculado automaticamente. Peso próprio do painel, 40 kg por metro quadrado. De onde é que eu tirei esses 40 kg por metro quadrado? Se você pegar o catálogo técnico do painel, a gente tem as informações aqui. Então ele me diz o seguinte, que a resistência para 3 é 500 kg, 3 apoios, 500 kg por metro quadrado. E mais para cima, ele vai me dar aqui o peso por metro quadrado. Para uma espessura de 40 milímetros, ele me diz aqui que o peso é 32 kg por metro quadrado. Para de 55, o peso seria 37. Então, arredondando, certo? Jogando um pouquinho para cima, considerando o painel de 40, a gente tem essa carga de 40 kg por metro quadrado. A carga de revestimento seria 100 kg por metro quadrado. A gente tira lá da NBR 6120 essa carga aqui, e a ação variável também, certo? Então lá no software faltou a gente considerar a carga da ação variável. A gente já tem o peso próprio permanente do painel, peso do revestimento e agora as sobrecargas. Então a gente muda aqui, ó, de morto para ativo. Morto significam as cargas permanentes e ativo significam as sobrecargas, certo? Cargas variáveis. É importante a gente mudar isso aqui porque na hora da combinação de cálculo ele vai levar em conta esses fatores para botar o fator de majoração, certo? Então, sobrecargas de utilização. Lá na norma a gente tem 3 tipos de sobrecargas, que são sem predominâncias de pesos fixos, com predominância de pesos fixos e sobrecarga tipo C, que é bibliotecas, arquivos, coberturas e etc. Nosso caso seria sem predominância de pesos fixos, que é simplesmente o mezanino. Adicionar. Agora temos as 3 cargas. Quer dizer que a gente já lançou o valor da carga? Não, a gente só criou a carga. Então, dentro de cada carga que foi criada aqui, a gente vai precisar jogar os valores. Então,
Primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em geometria, revestimentos, forma retangular, e vou distribuir nesse sentido. Então o que foi que eu criei? Eu criei um revestimento que vai ser o responsável por transmitir as cargas para as nossas vigas, certo? Eu posso jogar minhas cargas de forma linear também? Posso. Se a gente vier aqui, colocar a barra e aqui linear, eu posso jogar a carga com valor linear. Então eu posso fazer a conta da carga por metro quadrado, linearizar ela e fazer na área de influência e jogar direto na minha viga também. Mas o próprio software pode fazer isso para a gente. Com esse revestimento ele transmite a carga, certo? Então vamos lá. Permanente, painel all, a gente vem aqui para aplicar, vai ser uma carga em superfície, carga pela plana uniforme, certo? Aí eu venho aqui, negativo, porque meu Z aqui está para cima e eu quero a minha carga para baixo, de 0,4, que significa 40 kg por metro quadrado. Venho aqui e clico no painel. Então, se eu clicar nesse descrição dos valores, ele já mostra o valor que a gente aplicou. Para a próxima carga, eu preciso vir aqui, mudar para revestimentos. Veja que aqui em revestimentos não tem nenhuma carga aplicada. Então, eu venho aqui. Agora, 100 kg por metro quadrado vai ser equivalente a 1 kPa. Adicionar. Então, joguei aqui. E sobrecarga de utilização, mesma forma, só que aqui agora vai ser 2,5, que é o equivalente a 250 kg por metro quadrado. Adicionar. Show de bola. Então o que é que a gente pode fazer? Eu posso clicar em cálculos, certo? Ele vai calcular. Se eu clicar com o botão direito do mouse e clicar em exibir, posso vir aqui em cargas, região de distribuição de cargas e clico em aplicar. Ele vai me mostrar justamente a área de influência de cada viga secundária, certo? Essa distribuição dos painéis a gente está com ela na direção X. Veja que está conforme a gente desejou. Mas eventualmente você pode ter lançado ela no outro sentido. Então ela estaria dessa forma. Vou mudar, ele vai dizer que vai mudar os resultados. Sim. Vou pedir para recalcular. Agora ele distribuiu no sentido Y. Observando que é o sentido do painel. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar os sentidos locais de cada peça. Então, meu painel, ele tem o sentido X e o sentido Y. X é o azul, conforme aqui, e verde é o Y. Por isso que quando eu mudei o painel para direção Y, ele distribuiu nesse sentido. E não é o que a gente quer, né? A gente quer que fique no sentido X, que ele distribua para as vigas secundárias. Então vamos voltar aqui para X. Sim. Vou desligar os sistemas locais. Calcular. Beleza. Então aqui eu posso desligar, que eu já vi que a minha área de influência está funcionando conforme eu gostaria. Tem um ponto também que é se você clicar aqui, ó, que é forças geradas automaticamente, ele vai nos mostrar quanto foi que ele está jogando linearmente na viga. Então ele pegou a sobrecarga de utilização que a gente jogou, que é 2,5, e está fazendo a área de influência dessa viga, que é 1,25. Então se a gente pegar 2,5 vezes 1,25, vai dar 3,125, que é a conta que ele está fazendo aqui, certo? Então nada mais é do que ele está pegando a carga por metro quadrado, transformando em carga linear. Beleza? Então vou desmarcar aqui. Então ok, a gente fez o lançamento aqui e fez o lançamento das cargas. Qual é o próximo passo? A gente precisa fazer as combinações de cálculo, certo? Se eu vim aqui, cargas, combinações automáticas, o robot a partir de 2023, né,
2022 eu acho que já veio também. Mas a partir de 2023 ele já vem com a norma brasileira para aço, certo? Então já tem também a norma brasileira das combinações. Então a gente escolhe aqui a norma NBR 8681, que é a das combinações. Vou aqui em combinações manuais, certo? Vou em mais, para escolher quais tipos de combinação eu quero. Eu vou querer só a normal desfavorável. Ó, está ULS, estado limite último, certo? E SLS, estado limite de serviço. Então eu vou desmarcar essas aqui. Para o estado limite último eu só quero a normal desfavorável. E para o estado limite de serviço, que é onde a gente vai avaliar as flechas, a gente deixa só quase permanente. Eu posso escolher quase permanente, frequente e eventualmente característico. Mas vamos deixar só quase permanente, certo? Então vem aqui, grupos. Observe que em cada grupo eu tenho uma carga permanente diferente, certo? E no ativo eu tenho só um grupo, porque eu só tenho uma carga variável, né? Então em relação aí G1, carga 1, carga 2, carga 3, beleza? E ativo, tudo certo. Então vou em avançar. Ele me gerou aqui as combinações. Ó, 1 vezes 1,25, ou seja, a carga 1, peso próprio da estrutura metálica, vezes 1,25. Carga 2, peso próprio do painel, vezes 1,35. Carga 3, que é o peso próprio do revestimento, vezes 1,5. Ó, veja que é diferente 1,35 e 1,5, porque 1,35 a gente colocou como um elemento industrializado e 1,5 como construção em geral, que gera um fator de majoração maior. E sobrecarga vezes 1,5. Então tudo certo, a gente pode clicar manualmente para escolher, como eu posso clicar aqui, que ele seleciona todas e clica em gerar. Ao clicar em gerar, vai aparecer aqui as combinações que foram geradas pelo software, certo? Então aqui ele já multiplica as cargas automaticamente, se eu clicar nesse caso de cargas, certo? Então é assim que a gente vai analisar a estrutura. Vendo aqui no resultadinho verde, já está calculado. Então eu posso vir aqui, ó, resultados. Vou desligar aqui o painel. Eu posso apertar para desligar e ligar. E posso apertar aqui em forma da seção para desligar e ligar. Venho aqui em resultados. Diagrama para barras. Momento fletor. Eu quero analisar o momento fletor das vigas. E clico em normalizar. Parâmetros. Eu quero ver o resultado legendado, ou seja, vai me dizer, vai aparecer um valor, certo? A indicação do valor. Eu quero que ele mostre de cores diferentes, positivo e negativo. E quero que ele fique preenchido. Não quero que fique assim, vazado. Tá? Isso é só a minha forma que eu acho melhor de visualizar. Cada um tem a sua forma. Então volta para cá, se eu clicar em aplicar, ele mostrou, né, da forma que eu pedi. Volto para cá. Então ele está me mostrando os momentos fletores que estão funcionando conforme a gente previa, né, que são vigas secundárias rotuladas. Momento fletor aqui, que é L2/8, característico. E da viga principal está engastado. Observe que tem um momento negativozinho pequeno aqui. 20,6. Beleza? Mais um ponto que eu queria mostrar nessa aula de hoje é que aqui ele está me mostrando a carga para todas de 4 até 8. Mas eu quero analisar individualmente. Então, a combinação 5 vai ter essas cargas. A combinação 6 vai ter essas cargas. Aí aqui, a combinação 7 vai ter essas cargas. Não é nem essas cargas, é esses esforços, né? Que são momentos fletores que estão sendo mostrados aqui. E a 8, essas cargas, esses esforços. O que é que a gente tem que analisar? Nas combinações de estado limite último, a gente vai analisar justamente os esforços. Então, entre a combinação 5, que tem um momento fletor de 190,
e a combinação 6, que tem um momento fletor de 77, a gente vai dimensionar a peça através com essa combinação, que é a que gera um esforço maior na nossa peça. E para verificação das deformações, que é o que interessa no estado limite de serviço, que são essas combinações SLS, eu vou ter aqui, ó. Então eu não preciso analisar esforços no estado limite de serviço. Eu venho aqui, desligo, deformação, vou pedir para ver a deformação exata da barra e clico em normalizar. Então, ó, aqui ele me mostra a deformação. O que é esse número? Esse 2.3 aqui quer dizer que, ó, aqui tem a unidade, centímetros. Então ele está deformando essa viga aqui, está deformando 2.3 centímetros para baixo. Enquanto que essa daqui, ó, ela deforma 2.7. Certo? Veja que é uma deformação relativa. A principal deformou 2.3 e a secundária deformou de 2.3 até 2.7, a diferença, né? Certo? Então, assim que a gente analisa as deformações com as combinações de estado limite de serviço. Então, entre essa combinação e essa, a combinação 7 está me gerando uma deformação maior. Então, vou verificar conforme a norma, certo? O limite que a norma determina para cada peça com essas deformações. Beleza? A gente vai finalizar essa aula de hoje por aqui. E aula que vem eu vou trazer mais aspectos que a gente consegue analisar dessa estrutura e o dimensionamento das peças, certo? Pilares e vigas principais e vigas secundárias. Um abraço, até mais.